O Nubank comprou um banco para poder ser chamado de banco. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje no BTC Journal. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação da BTC. E no BTC Journal a gente fala sobre movimentos estratégicos, financeiros, dentre outros temas relacionados a business que eventualmente podem te interessar. E no episódio de hoje falaremos sobre o fato do Nubank ter comprado um banco por necessidades regulatórias. Vamos analisar um pouco essa estratégia, colocar alguns frameworks estratégicos, por exemplo, decisão de make or buy e matriz BCG, para entender um pouquinho melhor desse panorama. Se você já conhece a gente, deixa seu like, compartilha o episódio e traz mais pessoas aí para poderem acompanhar um pouco mais dessas nossas discussões. Se você ainda não conhece, né, dá uma olhada no episódio, vê o que você acha. Depois deixa o like se você gostar e compartilha também. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre o tema de Nubank adquirindo o Banco Porto Real de Investimentos e o que está por trás dessa estratégia. Né? Primeiro ponto, né? O Nubank, né, ele tem que respeitar algumas legislações e resoluções. Né? Uma delas é a Resolução Conjunta número 17 do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, CMN. Né? O Conselho Monetário Nacional, ele é um grupinho de WhatsApp formado por 3 pessoas. Ministro da Fazenda, hoje, Dário Durigan, né, substituiu o Fernando Haddad, quando o Fernando Haddad começou a sua corrida para pré-campanha e pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo, recentemente. Ministro do Planejamento, hoje, Bruno Moretti, também substituiu a Simone Tebet, que era ministra do Planejamento e também virou pré-candidata, no caso a Senado, também por São Paulo. E o presidente do Banco Central hoje, o Gabriel Galípolo, né? Um abraço aí para o Gabriel Galípolo e sempre pedindo aí, né, para ajudar na redução dos juros, hein? Sempre que possível. Fica aí o pedido aqui do amigo de longa data, hein? Vamos lá. E o que acontece nessa resolução? Né? A resolução ela determina um padrão para o uso do nome banco. Só pode usar o nome banco quem tem licença bancária. A gente vai entrar um pouco no detalhe do que é essa tal licença bancária. O Nubank, ele é hoje a maior instituição financeira privada do país em número de clientes, são mais de 115 milhões de clientes, né? Enfim, teve reporte aí para 130 milhões de clientes, mas nunca teve a licença bancária. Ah, mas o Nubank ele faz um monte de coisa. Eu sei, tem outras licenças. A licença bancária é outra coisa. E tinha um prazo apertado. 4 meses. Faltava 4 meses para adquirir ou concluir essa adequação. Caso contrário, o Nubank não ia mais poder usar Bank no nome. Nem Bank, nem banco. Então não dá para fazer o migué. Ah, não é banco, é Bank, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então não poderia usar. Isso teria como consequência algo bastante temerário, que é toda a mudança da marca construída em relação à empresa. O nome é um elemento da marca, não é o único, mas é um dos principais elementos de uma marca. E o Nubank construiu a sua marca em cima desse nome. Tirar o Bank é algo bastante arriscado para a consolidação da marca, construção da credibilidade, retenção, manutenção de clientes, conquista de novos clientes. Então é algo que o Nubank tinha que dar atenção e deu atenção. E o Nubank tinha 2 possibilidades. A primeira era pedir a licença para atuar como banco, né, ter o nome de banco, do zero, ou adquirir uma empresa, um banco, que já tenha a licença bancária. E aí o processo é diferente, muito mais simples. O framework de make or buy, né, a decisão de comprar ou fazer, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, é o que determina qual a melhor estratégia. E aqui, no caso, foi a aquisição, de fato, foi a melhor estratégia na minha visão. Então a gente vai falar um pouco sobre modelo de negócios do Nubank, falar um pouco dos resultados do primeiro TRI de 26, que é o último resultado que saiu, pelo menos até onde eu vi. Falar um pouco do Porto Real, o que é o banco, o que ele faz, de onde ele veio. Comentar sobre a decisão de make or buy e
falar um pouco sobre a expansão internacional, a estratégia para Brasil, isso sob a perspectiva da matriz BCG, que é um elemento que a gente trabalha dentro dos cursos da BTC. Então vamos lá. Falando um pouco sobre o Nubank, né? Sobre o modelo de negócio do Nubank. O Nubank ele surgiu em 2013, sendo apenas um cartão de crédito sem anuidade gerido por um aplicativo. E eu conheci o Nubank muito cedo, né? Eu não lembro se foi 2014 ou 2015 que eu entrei no Nubank. Eu fui, né? Enfim, estava no início ali da operação, só cartão de crédito, tinha muito pouca coisa, mas já era um produto que nasceu bem acertadinho como produto. E eu gosto dele até hoje, eu uso o Nubank até hoje. E ele hoje conta com uma série de operações, né? Então, hoje a gente tem a conta digital gratuita, no Conta, que tem aí operações de transferência, Pix, rendimento automático, cartão de débito, e é hoje o produto de entrada na empresa para novos clientes. Tem o cartão de crédito, que foi o produto original, que hoje não é todo mundo que recebe, né? Existe aí algumas limitações para a emissão do cartão de crédito, mas ele é um cartão já sem anuidade, né? Desde sempre sem anuidade, gerido pelo aplicativo. Tem a parte de investimento no Invest, que foi consolidada depois da aquisição da Easy Invest pelo Nubank e que permitiu uma plataforma de investimentos integrada que tem renda fixa, renda variável, fundos, criptoativos, enfim, toda uma operação de investimentos que também exige uma licença diferente que a gente vai falar já já. Mas o Nubank tem essa licença. Tem a parte de empréstimo, empréstimo pessoal, consignado, eu acho, enfim, tem toda a parte de intermediação bancária, que é onde banco de fato faz dinheiro. O banco não faz tanto dinheiro assim com taxa de investimento, né? E nem com taxa de cartão. Faz com o rotativo do cartão, né? A dívida de quem não paga ou deixa, pedala o cartão, né? Que é uma péssima prática, inclusive, e com empréstimo, com dívida, né? Com dívida, empréstimo para pessoas ou para empresas. E aí você tem análise de risco, tem uma série de operações ali. Tem o Ultravioleta, que é a divisão premium do Nubank, com vários benefícios, um cartão diferente. Esse cartão ele já tem anuidade, mas ela pode ser isenta por quantidade de gastos ou investimentos e tal, que faz parte de uma estratégia de upsell, né? Nos cursos da BTC, a gente coloca vários casos de upsell e cross-sell, né? São formas diferentes de você captar, né, um mesmo cliente e aumentar a receita com ele, né, de certa maneira. E o upsell, né, para o Nubank, né, está relacionado à ultravioleta. Você utiliza o cartão, utiliza a conta, etc. E aí você quer alguma coisa a mais, você tem a possibilidade de entrar nesse programa de benefícios. E tem também a conta PJ, um pouco mais recente, né? E maquininha também, formas de pagamento, adquirência, o POS, que é a maquininha, o POS, e a conta PJ, que a princípio, pelo que eu vi, não tem taxa. Se você trabalha no Nubank e tal, conhece um pouco mais, deixa nos comentários aí um pouquinho, pode fazer o seu jabá, não tem problema não, tá? Inclusive a BTC não tem conta PJ no Nubank, mas eles mandam um monte de propaganda para mim, eu vou encaminhar para o financeiro, eles vão avaliar, ver se faz sentido. Falando dos resultados do Nubank, no primeiro TRI de 26, que foi o resultado que eu tive acesso, acho que eles não divulgaram ainda do segundo TRI, tiveram uma receita de 5,3 bi com B de bananinha de dólares e um lucro recorde no trimestre de 870 milhões de dólares, né? Ignorando, né, aspectos de câmbio, né, foi um aumento de 40% relacionado ao primeiro trimestre de 25 e a receita cresceu 58%. Uma métrica muito interessante de banco, né, é o ROE, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio, né? Esse valor ficou em torno de 30%, que ao meu ver é bastante saudável. Tem 135 milhões de clientes ativos e um crescimento que ainda é forte, foram mais de 16 milhões no último ano, e 42 bi de dólares em depósitos totais. O índice de eficiência do banco era de 21% no primeiro TRI de 25 e hoje é 18%, deu uma leve queda aí, né? O Nubank, ele já foi analisado aqui no BTC Journal e no BTC News por aspectos relacionados à inadimplência, tá? Ou seja, clientes que deixam de pagar aquilo que devem
nos produtos de empréstimo. E esse é um ponto de atenção, mas ele está relacionado ao crescimento da base também, né? Então é mais fácil você crescer a base tendo um pouco mais de flexibilidade na inadimplência. É um ponto que a gente já falou, se você quiser procurar no histórico para ver sobre Nubank inadimplência, dá uma olhada lá. É uma discussão feita, mas isso não impediu bons resultados no Nubank no primeiro TRI de 26. Né? E o Nubank vem numa alta de ações também, os investidores, tirando um aspecto que a gente vai comentar mais no final, né? No último ano teve um aumento aí considerável do valor das ações. Né? O lucro líquido cresceu muito, né? Quase 20 vezes nos últimos 4 anos, e a gente acompanhou essa mudança, né? O Nubank saindo de um banco de prejuízo, né? que estava no negativo, para um banco que lucra forte. Essa mudança, né? Ela se deve muito ao produto. Um produto bem acertado, bem desenvolvido, uma experiência do usuário interessante, taxas competitivas nos produtos de crédito, um cartão de crédito que funciona muito bem, uma conta e um aplicativo que rodam redondo. Né? O produto, eu acredito que foi responsável por boa parte do sucesso financeiro que o Nubank teve. Mas a gente não pode ignorar o marketing, a administração financeira do Nubank, né? Vários elementos em conjunto que foram responsáveis por isso. O número de clientes também aumentou muito, né? Ele mais do que dobrou, né, do primeiro TRI de 22 até o primeiro TRI de 26. Né? Foram mais de 75 milhões de clientes adicionados nos últimos 4 anos, com os 870 milhões de lucro agora e 29% no retorno sobre o patrimônio. E o Nubank, ele, na prática, para mim, para você, para o ser humano comum aí, né? Ele funciona como um banco, né? Então, ele tem todos os produtos que a gente precisa, de certa maneira, como uma instituição bancária, mas falta a licença bancária, né? Então, ele tem já várias licenças, né? Ele começou como instituição de pagamentos. Instituição de pagamento é um caminho muito comum para as fintechs aqui no Brasil começarem. É mais fácil de entrar, é mais fácil de receber a licença para uso, né? E o Nubank começou assim, né? Conta digital, cartão de crédito, instituição de pagamento. O segundo, o passo de habilitar a instituição como instituição de crédito, financiamento e investimento. SCFI. Essa habilitação fez com que o Nubank pudesse oferecer crédito, né, empréstimos, financiamentos e investimentos, né, básicos, vamos dizer assim, renda fixa e tal. O Nubank, há muito tempo, tem a possibilidade de CDB, né? Na verdade era RDB, que para nós é a mesma coisa, mas tem algumas características ali que mudam. De qualquer maneira, né, não podia colocar qualquer coisa de investimento, mas já podia trazer produtos de crédito. E aí obteve a terceira licença para cumprir esse papel. Se eu não me engano, foi depois da aquisição da EasyInvest, quem trabalha aí no Nubank pode ajudar se foi de fato isso, uma estratégia também de buy, né, de aquisição para poder obter a licença. Não sei se o Nubank obteve a licença antes ou se foi através da compra da EasyInvest, mas o terceiro passo foi se consolidar como uma CTVM, uma corretora de títulos e valores mobiliários. Isso possibilita a operação de investimentos mais complexa. Então, não só aquele CDBzinho tradicional, mas também possibilitar todo tipo de renda fixa, distribuição de fundos, distribuição de valores, ações, ETFs, enfim, todo tipo de operação nesse sentido. Tudo isso a gente utiliza e tá bom pra gente de certa maneira. Nubank até tem conta global, tem outros produtos que eu acabei não falando aqui, né? Mas tem a possibilidade de você ter uma conta fora do Brasil para operar, comprar coisas fora com cartão de débito, que funciona meio como um cartão pré-pago. Tem uma série de produtos nesse sentido, mas falta a licença bancária. A licença bancária é uma habilitação que é requisitada pelo Banco Central para que você possa operar definitivamente como um banco, tendo os benefícios do banco e os ônus também. Relatórios mais aprofundados, reportes ao Banco Central que são diferenciados, e essa licença o Nubank não tinha. E sem ela, o Nubank ia ter que deixar de se chamar banco ou bank. Né? E aí, o que aconteceu? Né? O Nubank foi atrás de bancos para comprar, para obter a licença, que ele podia obter tanto comprando um banco, como através de um pedido
pela própria instituição. O Porto Real, ele foi o alvo dessa aquisição. É um banco minúsculo, né? Ele tem 32 milhões em ativos totais, que é um valor menor do que muita pessoa física rica no Brasil, um patrimônio líquido de 31 milhões. O lucro no primeiro TRI de 26 foi de 350 mil reais. Tem padaria que tem lucro maior do que esse. E foi fundado em 92. Né? O fato de ter padaria ter lucro maior do que esse não quer dizer que o banco é ruim, tá, pessoal? Só estou falando em relação ao tamanho do banco. Tem muita empresa pequena, inclusive a BTC é uma empresa pequena, com altíssima qualidade nos seus produtos. Né? E quem atesta isso são as centenas de pessoas que deixam depoimentos e está lá no nosso Instagram. E a gente está divulgando um monte agora, né? Os depoimentos no Instagram e os certificados no LinkedIn. Então, se você quer saber se a BTC fornece cursos com alta qualidade, dá uma olhada no Instagram, né? Tem um monte de depoimento para você ver. A gente já tem mais de 11 mil alunos formados nos nossos cursos e uma porrada deles deixa depoimento e eles não recebem para isso, tá, pessoal? Então eles deixam porque eles são legais, né? São alunos muito bacanas, a gente gosta muito deles, de vocês que estão acompanhando a gente aqui e ajudam a gente, né? Porque sabem que os cursos são muito bons, né? E no LinkedIn o pessoal está compartilhando o certificado que a gente emite para eles, também colocando alguns depoimentos escritos lá no LinkedIn e eu amo ver isso aí, né? Eu fico muito feliz com cada depoimento e eu tento responder todos, tá? O Nubank, né? Como contraste em relação ao Porto Real, é um banco de 67 bilhões de dólares de valor de mercado. Esse valor de mercado varia, porque é uma empresa de capital aberto, negocia ações nos Estados Unidos, né, mas muitos compradores são aqui do Brasil. E o lucro líquido de 870 milhões, né, 130 milhões de clientes ativos, mas é um banco mais recente, de 2013. Né? Um pouco da história do Porto Real, só para ilustrar, né? O Porto Real, ele era da família Tarquínio Monteiro da Costa, né? Nome de dono de capitania hereditária, né, pessoal? E eles enriqueceram engarrafando Coca-Cola, né? A família começou com a Companhia Fluminense de Refrigerantes, que era uma engarrafadora da Coca, e ela foi vendida, a empresa foi vendida à FEMSA, uma empresa mexicana, que é a engarrafadora oficial da Coca-Cola. E ela foi vendida na época, em 2013, por 448 milhões de dólares. Né? Isso enriqueceu a família e tal. Já tinham o banco, Porto Real de Investimentos, que era voltado a crédito para clientes do atacado, crédito para empresas. E é sediado na cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro. É um banco extremamente sólido, né? Ele tem um índice de Basileia de quase 200%, que é um índice que mede solidez bancária. E é um banco pequeno, mas um banco bastante sólido, né? Não integra nenhum conglomerado financeiro, era um banco que atuava sozinho. E foi uma caça ao Nubank chegar nesse banco, né? Certamente, porque quase ninguém conhece. E aí a gente vai para a decisão de make or buy, né? O que é essa decisão de make or buy? É uma decisão estratégica que visa escolher entre fazer por conta um determinado processo ou adquirir alguém para que esse processo seja feito por você, de certa maneira. Eu vou fazer um parênteses aqui com uma experiência minha. Eu atuei na indústria, eu trabalhei na indústria automotiva, na Bosch, que é uma indústria de autopeças bastante grande. E na Bosch, né, eu participava, como eu trabalhava na área de compras, fornecedores, eu participava de algumas decisões de make or buy. Né? Como que se dava essa decisão na indústria? Bom, a Bosch é uma montadora. Ela compra peças e monta na sua linha de produção. Tem muito pouca transformação na Bosch. Né? Tem algumas plantas que tem, tal, aqui no Brasil é praticamente inexistente. Mas, mesmo assim, vamos lá, tem uma linha de produção que produz ali um determinado produto, uma bobina de ignição, por exemplo, ou uma bomba de combustível. E tem lá 50 peças que vêm de fornecedores e as etapas ali na linha de produção. Uma decisão que é muito comum aqui é, bom, tem duas peças que eu posso escolher se eu compro elas já montadas pelo fornecedor ou se eu monto na minha linha, compro separado e monto na minha linha. Isso é uma decisão típica de make or buy da indústria. E a gente participava de várias dessas decisões. A consequência nunca é lógica, tá? A gente tem que fazer uma modelagem, uma análise financeira para viabilidade, né? Quanto custa comprar a peça já montada do fornecedor? Quanto custa se ela for montada aqui? Qual que é o retorno desse tipo de decisão? Outra coisa está relacionada à estratégia.
Da empresa é uma estratégia de verticalização, ou seja, concentrar mais processos dentro da companhia, em cadeia de valor, ou se é foco no core business, né? Se eu vou delegar e terceirizar tudo aquilo que eu puder e manter o foco no core business, né? Naquilo que eu realmente quero fazer melhor, vamos dizer assim. Então, não é uma decisão óbvia, né? E a gente tem que fazer uma análise. Para isso, a gente precisa comparar os cenários. Então, vamos voltar aqui para o Nubank, né? Se a gente for para make, para fazer do zero, né? O processo de autorização bancária com o Banco Central pode levar anos, que faltam 4 meses para expirar o prazo de exceção e se não tiver essa licença, o bank tem que sair do nome, né? Tem uma construção de estrutura regulatória e governança, ou seja, tem que criar relatórios novos, tem que ter uma equipe dedicada para isso, tem uma série de burocracias que o Nubank não tem hoje e não há garantia de aprovação. E o Nubank comprar uma instituição, ele paga pela aquisição da instituição. Então tem um investimento alto aí, no caso nem tão alto, pensando na comparação entre os tamanhos, mas tem a necessidade da aquisição. Só que a licença já existe, a chancela regulatória. O processo é só para que o BC, o Banco Central, aprove a transferência do controle da licença, que é muito mais simples, e não tem capital ou liquidez adicionais pelo Nubank. Isso facilitou um pouco a decisão. Tendo um banco para comprar, vale muito a pena em relação ao make, principalmente dado o risco da perda da marca. Isso aqui foi nessa decisão. E aí, quando a gente pensa na estratégia de expansão do Nubank, né, eu acho que vale a pena trazer um framework que a gente traz nos cursos, né, que é a matriz BCG. A matriz BCG foi fundada ali pelo Bruce Henderson, que é o fundador do Boston Consulting Group, BCG, consultoria estratégica bastante conhecida. Tem vários alunos nossos que trabalham lá. Um abraço para todos, aí, especialmente para o Eli, né, aluno, foi monitor aí de uma das turmas, né, ajudou bastante a gente, tá voando lá no BCG. E o Nubank, né, ele tem uma estratégia de expansão geográfica que a gente pode analisar através da matriz BCG. Apesar de que a matriz ela foi inicialmente, vamos dizer assim, pensada para trabalhar com produtos ou unidades de negócio, mas a gente pode explicar também expansão geográfica através dela, né? A gente tem como principal, vamos dizer assim, alvo de expansão hoje o México. O México é um mercado em alto crescimento, onde o Nubank já tem uma boa participação de mercado. Ele atingiu o break-even no primeiro TRI agora de 26 e já tem mais de 15 milhões de clientes. E tem a licença bancária concedida, né? É um crescimento acelerado e uma participação em ascensão. O Brasil é uma região que a gente pode chamar de vaca leiteira. É um mercado com crescimento já mais estabilizado, apesar de que cresce consideravelmente, onde o Nubank tem muita participação, tá? Ah, mas os bancões, tudo bem, mas a participação do Nubank em número de clientes é gigante, 130 milhões é muita coisa, né? E a questão estratégica é que o caixa gerado no Brasil, na operação que é vaca leiteira, financia a expansão em outras regiões estratégicas, como o México e como a Colômbia. Hoje pode ser tratada como um ponto de interrogação dentro da matriz BCG. É um mercado que cresce, onde o Nubank ainda não tem muita participação. Ou seja, pode captar essa participação e esse crescimento. A ideia é que o caixa gerado na Operação Brasil financie a expansão na Colômbia e o crescimento no México também. Uma outra possibilidade dentro da matriz BCG é um produto que seja considerado como abacaxi, ou dog, que é um produto com crescimento bom, um mercado que cresce pouco e que tem pouca participação da empresa nesse mercado. O Nubank não tem, ao meu ver, um produto dentro dessa categoria, o que é bom, né, num primeiro momento. Ou seja, a gente tem o Brasil como uma grande vaca leiteira e que ainda cresce bastante, o México como alvo de mais investimentos para poder garantir a consolidação ali no mercado que cresce, e a Colômbia como o risco, né, a aposta, vamos dizer assim. Só que mesmo com a expansão internacional e mercados que crescem muito lá fora e que o Nubank pode pegar mais market share, o Brasil ainda concentra bastante crescimento. Hoje, o pool de lucro bruto da indústria bancária em 2025 foi de 100 bilhões de dólares, né? Isso é o lucro bruto da indústria bancária. 7% disso está com o Nubank. Você falar é pouco. Olha,
considerando o tempo de atuação do Nubank e a oligopolização do mercado bancário brasileiro, né, que se concentrou muito nos principais bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, eu acho bastante respeitável. Isso aqui a gente não imaginava alguns anos atrás. Né? A BTC acerta muito nas análises, viu, pessoal? Muito, muito. A gente faz análises que realmente conseguem trazer algum nível de previsibilidade. Né? No Nubank, a gente penou, né? A gente, de fato, né, teve dificuldade de ler, e o mercado inteiro teve dificuldade de ler o crescimento que o Nubank teria possibilidade de ter. Né? E ele conseguiu. E um ponto que a gente, de fato, acertou foi o acerto da estratégia de produto facilitaria esse caminho. Não garantiria, mas facilitaria. E, de fato, eles conseguiram. Né? E hoje a gente tem um mercado que tem um CAGR, um CAGR, né, um crescimento médio anual ponderado de 8% entre 2026 e 2030. É um crescimento que, de certa forma, estabiliza a possibilidade do Nubank, porque o Nubank cresceu de forma muito acelerada nos últimos anos. Isso não vai acontecer mais. Mas consegue ainda crescer de forma respeitável, acima da inflação e etc. Né? Isso faz com que o Nubank, através aí do seu fundador, o Davi Vélez, né, coloque o Brasil como principal foco. É a vaca leiteira, mas ainda assim exige alguns investimentos, porque se comporta de certa forma ainda como uma estrela no seu portfólio. Mas vai financiar a expansão acelerada de México e Colômbia. O México, ele já tem licença bancária e chegou ao break-even. Então a licença bancária lá foi emitida recentemente, aí, abrindo caminho para mais de 4 bi de dólares de investimento até 2030 no México. O break-even foi atingido agora, ou seja, uma operação que virou a chave, saiu do prejuízo, foi para o lucro, e agora tende a fortalecer ainda mais esse lucro. E a Colômbia, né, seria a aposta, um terceiro mercado, uma aposta do Nubank, reforçando a expansão internacional. E por que o Nubank busca a expansão internacional? Porque hoje o Nubank está muito concentrado no Brasil. E isso também traz um risco. O regulatório no Brasil, se por acaso ocorre algum grande revés, e o Nubank, por exemplo, perde a licença, enfim, tem algum grande revés nesse sentido, o Nubank fica muito exposto. A expansão internacional, ela ajuda na redução do risco regulatório no Brasil. E essa é uma estratégia, ao meu ver, acertada. O Nubank já não vai crescer como crescia no Brasil, então pode trazer investimentos para a expansão geográfica como uma forma de redução de risco e aumento de possibilidade de receita e lucratividade também. E além de México e Colômbia, já existe uma pontadinha ali para entrar no mercado americano, que é um mercado muito grande. Né? Os Estados Unidos são, para o Nubank, o passo mais relevante da internacionalização. A gente fala sobre internacionalização também nas aulas de marketing. Né? Quando a gente pensa em marca, o Nubank é uma marca que foi construída também para internacionalização. O nome privilegia isso, a construção da sua marca, os elementos de marca privilegiam a internacionalização. A gente fala sobre isso nas aulas de marketing, incluindo discussões sobre associações secundárias, né? Como que a marca é impactada por associações com outras marcas, até a aquisição de determinadas empresas, e também com pessoas, influenciadores, por exemplo, os riscos atrelados, possibilidades de ganho e assim por diante, com vários casos de mercado. E aí, só para complementar, né, o Nubank passou por alguns percalços nos últimos meses. Por quê? Fofoca de mercado, basicamente. Né? O Nubank ele teve um revés aí pelos analistas de mercado quando o CFO saiu. Guilherme Lago, CFO por quase 6 anos, e ajudou na lucratividade do banco, né? Passou do prejuízo para o lucro, foi responsável pelo processo de IPO e etc. Né? Ele saiu para empreender e o mercado achou isso um absurdo. Né, a pessoa sair e alguns bancos falaram que tinha que vender a ação do Nubank, né, ficaram com incerteza, e agora, o que vai acontecer? Pô, pessoal, pelo amor de Deus, o cara ficou lá 6 anos, sabe, comendo pão que o diabo amassou, um monte de dificuldade, deixa o cara descansar, pelo amor de Deus, passa a batata quente para outro, é o mínimo que eu espero do Guilherme, sucesso aí na trajetória, no empreendimento, ou se você quiser simplesmente deitar
numa praia e ficar pelo resto da vida, né, tomando sol, também tá tudo certo, né? O mercado reagiu muito mal e aqui é algo a se ponderar, né? Se você tem uma empresa grande e está pensando, pô, eu vou fazer meu IPO, quero minha empresa na bolsa, pensa duas vezes, olha a encheção de saco que você recebe, os investidores começando a apurrinhar, analista de banco de investimento, né, começando a criar fato em cima de coisas que não têm tanta importância assim, para poder gerar relatório, né? Pessoal, tô brincando, o trabalho do banco de investimento é importante nesse sentido, mas olha só, a empresa ela tem uma série de elementos aí que ela vai ter que lidar, né? Enfim, contratou um outro CFO de mercado, que parece que tem uma trajetória bacana, tal. A CEO do Brasil, a Lívia Chanes, vai assumir a operação América Latina, né? E na média as ações do Nubank subiram, apesar desses percalços. E qual que é a ideia aqui, né, pessoal? A gente pegou esse caso do Nubank para trabalhar conceitos estratégicos, como Make or Buy e a matriz BCG. E isso é o que a gente faz dentro dos nossos cursos, com muito conteúdo, com muitos casos e com muitos modelos e tomadas de decisão para você colocar a mão na massa, tá? Então tem muito case que você vai resolver na hora como fazer esse tipo de coisa, além dos casos de mercado que a gente analisa. Esse tipo de movimento traz ferramentas para a sua aceleração de carreira, no caso do GBP, a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, se você está se formando, recém-formado, quer acelerar a carreira nas melhores áreas que mais remuneram, consultoria estratégica, mercado financeiro, banco de investimento, trainees em grandes empresas, estágios nas melhores empresas, o GBP ele foi desenhado para você. É o curso que vai te preparar para isso e vai consolidar essa aceleração de carreira. Já são mais de 8.500 alunos acelerando suas carreiras. Você dá uma olhada no LinkedIn, lá tem nossa base de ex-alunos. Se você é ex-aluno e não colocou a BTC como instituição de ensino, coloca, né? A gente tem mais de 11 mil alunos e só 3.500 lá como ex-aluno no LinkedIn, tá? Então não esquece de colocar a BTC como instituição de ensino. Aí você configura lá como aluno da BTC, tá? Isso ajuda, o mercado reconhece isso, né? Muitas empresas sabem que nossos alunos são pessoas altamente esforçadas, muito inteligentes e que recebem um curso de primeiríssima qualidade. E o Strategy and Finance, ele traz ferramentas para tomada de decisão e é voltado para líderes, empreendedores, founders, gestores que querem trazer mais consistência na sua tomada de decisão e ter a ciência também de casos de mercado e casos de colegas também durante o curso. Né? Também o SFP hoje está na 12ª turma, está em execução agora. Se você quiser entrar, tem que se inscrever até amanhã, e aí você vai pegar atrasado, mas vai conseguir acompanhar, se não só no que vem, tá? Só no que vem. E é um curso mais recente, mas já está aí mandando bala, desenvolvendo gestores, líderes e empreendedores no Brasil inteiro. Né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da BTC, a gente está no Instagram, está no YouTube, né, nosso site, nosso podcast, que você já conhece. Aproveita para compartilhar para as pessoas que você conhece. E eu espero que tenha ajudado aí a entender um pouco mais sobre a situação e também tentar trazer algumas ferramentas estratégicas que a gente passa aqui nos cursos. Muito obrigado pela sua participação, pela audiência e nos vemos no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.